filhas. Muito obrigada pelas tuas filhas e filhas que vieram para esse congresso. Muito obrigada pelo teu mover, pelas líderes, Mãe Isabel e as líderes desse congresso. Muito obrigada pelo teu Espírito que se move no nosso meio. Continua, Pai, a exercitar a tua graça abundante e a derramar sobre nós uma unção nova. É a nossa oração no nome de Jesus. Fala conosco nesta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Todos nós sabemos que nós somos salvos com um propósito. O Senhor nos tirou de um reino de trevas. E se nós fôssemos ouvir os testemunhos, cada um tinha a sua história. Aonde estava? Acorrentado, amarrado, sem enxergar, sem discernir. Estávamos longe, completamente separados da graça de Deus. Mas pela palavra nós entendemos que Jesus veio. Ele veio simplesmente com o propósito de nos libertar. Ele quebrou as cadeias. Ele tirou as escamas dos nossos olhos. Ele nos tirou daquele reino de morte e nos colocou no seu reino de luz, o reino do seu amor. E agora nessa caminhada com Jesus, nós vamos observar um pouquinho os passos dessa mulher. E aqui nós temos uma lição, um exemplo para nós prosseguir. E também para que as mulheres, os servos, as servas sejam edificados no grande propósito de Deus. Jesus veio para nos atrair a si. Jesus é a nossa fonte de inspiração. Jesus é o dom de Deus, é o presente de Deus dado a nós. Jesus é o centro de todas as coisas. E a Bíblia diz que todas as coisas devem convergir para Ele. Tudo para Ele. E nos céus e na terra, a glória deve ser dada para Ele. É verdade que a igreja caminha ao encontro dEle. É verdade que estamos aqui envoltos em muitas batalhas. É verdade que estamos indo para o funil, para o fim dos tempos. E é um tempo muito difícil, porque talvez os nossos olhos tenham focado em outras áreas e não no principal, que é Ele. É verdade que existe batalha nos lares, eu sei, batalha com os filhos não crentes, com o esposo. É verdade que existe batalhas na igreja, na obra. É verdade que nem tudo é um mar de flores, não é. Mas talvez porque a gente não enxergou direito o propósito dEle, a visão dEle para nós enquanto estamos aqui na terra. Porque Ele virá para levar a sua igreja e isso não vai demorar, amém? Posso ouvir um glória a Deus? Ele virá, tudo indica. O Brasil não está nada bem e não é sobre ele que nós queremos falar. Estamos num caos. Mas a palavra de Deus se cumpre. E aquele que disse, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, Ele está aqui, Ele está conosco. Ele caminha na frente da igreja e Ele vai abrindo portas onde não há portas. E Ele vai abrindo caminhos onde não há caminhos. E Ele é o Deus eterno, Ele é o nosso Deus e Ele está no nosso meio. A Ele a honra e a glória para sempre. Amém? E aí nós nos deparamos com um quadro. Uma mulher que a Bíblia descreve como pecadora. Os comentaristas, cada um fala alguma coisa a respeito dela, mas nós não vamos nos ater a isso. Sabemos que era uma mulher que estava longe dos caminhos. Mas essa mulher, ela decidiu trazer para Jesus uma adoração que nós chamaremos de extravagante. Uma adoração fora do propósito, uma adoração fora do comum. E aí, seguindo os passos dela e fazendo um paralelo com a igreja, nós vimos que a primeira coisa que ela desejou foi ir aonde Jesus estava. Ela sabia que Jesus estava lá na casa de Simão. Ela sabia que lá haveria um jantar. Ela sabia que ele estaria lá. Ela decidiu pegar um vaso de alabastro. Ela decidiu ir lá para honrar o Senhor Jesus. E essa mulher caminhou. Uma mulher à margem da sociedade. Uma mulher que não era bem quista. Uma mulher que não era bem vista.
Mas nesse momento ela focou os seus olhos em Jesus. Ela pensou: Ele vai estar lá. E a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. E a Bíblia diz que Ele é o Verbo de Deus. E a Bíblia diz que Ele deixou o seu trono de glória para habitar entre nós. E a Bíblia diz que Ele se esvaziou, que Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele se esvaziou, porque Ele me amou, porque Ele te amou, porque Ele nos ama. Toda a glória a Ele. Amém? E essa mulher queria encontrar Jesus, e ela queria oferecer a Ele o seu melhor. Então ela caminhou em direção àquela casa, talvez passos lentos, temerosa. Como ela chegaria lá? Ela não tinha sido convidada, como ela entraria? Mas ela caminhou em direção a Jesus. E aqui já começa o nosso paralelo. Se nós queremos ser edificadas, se nós queremos crescer, se nós queremos a unção do Pai, nós temos que caminhar em direção a Jesus. Não importa os problemas, caminhe em direção a Jesus. Vá onde Ele está, e Ele está no alto trono de glória. E ali você deve procurá-lo e se ajoelhar diante dEle. Eu sei que daqui a algumas horas você volta para sua casa. Eu sei que você vai encontrar a casa revirada, talvez muita louça, muita coisa fora. E você não pode entrar lá murmurando e xingando e reclamando. Você tem que entrar lá, glória a Deus. Eu vim de um congresso abençoado, aleluia. E lá você começa a limpar a casa e dizer glória a Deus, porque você caminha em direção a Ele. Amém? Eu sei que você já tem Ele, mas agora você vai ficar mais perto dEle, mais perto dEle, mais perto dEle. Nós fomos salvos, diga comigo, fomos salvos para um relacionamento com Ele. E eu falei às irmãs, mas todos vamos dizer, fomos salvos para um relacionamento com Ele. E esse relacionamento não é só no congresso de 2 em 2 anos. Esse relacionamento não é na ceia. Esse relacionamento é de noite, aleluia. Fomos salvos para estar diante dEle, para viver com Ele, para adorá-lo na beleza da sua santidade. E essa mulher caminha com aquele vaso de alabastro, com um desejo. Ela não era convidada para aquele jantar. Você precisa ser convidado para adorá-lo? Eu estou te motivando nessa manhã. Você não precisa. O Espírito de Deus já habita em você. Abre a tua boca e glorifica, exalta. E lá em casa, quando as coisas parecem que escureceram, que não vão bem, você diz: eu sei a quem eu sirvo. Eu sou do meu amado e Ele é meu. E a sua bandeira sobre mim é o amor. Aleluia! E você não dá ouvido às coisas negativas. Você exalta, porque para isso você foi salvo. É para adorá-lo. E o adorar aqui é um treinamento. Lá nos céus não vai ter intercessão, não vai ter a vigília de oração. Lá no céu não vai ter muitas coisas que tem aqui na terra, mas a adoração vai prosseguir. Nós vamos adorá-lo para sempre, 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 eternamente. Amém? Amém? E eu já tenho dito, e eu conto isso, não é um testemunho meu, mas são palavras do pastor Pedro Mendes, que eu ouvi alguns anos atrás, mas gravaram muito a minha mente e muito meu coração. Tem aquele hino que a gente canta, né? No céu há muita, muita coisa que eu desejo ver. Diz: eu quero ver minha mãe, estar com ela no jardim. Mas antes de tudo, primeiro eu quero ver o meu Salvador. E dando um testemunho, irmão Pedro disse: quando eu chegar lá nos céus, primeiro eu quero olhar para o meu Salvador. E ele disse: eu quero lançar um olhar de 1000 anos para Ele. Depois eu vou procurar os meus parentes, familiares. Primeiro eu vou ficar 1000 anos olhando para Ele. Aleluia! Ele é maravilhoso. Amém? Amém. Você não quer encontrá-lo? Eu acho que foi a pastora Isabel que falou nisso. Vai ser lindo aquele encontro. Ele é o centro de todas as coisas. Amada, se Jesus não for o centro, você está em perigo. Se você colocar o trabalho, a família, a igreja,
o ministério, seja o que for, como centro, você está em perigo. E agora aqui, um testemunho rápido também, que ontem eu poderia ter dado, mas o tempo foi curto. Quando eu fui pastor em Londrina, eu frequentemente era convidada para ir na faculdade Isbel, faculdade sul-americana. Sempre vinha pastores do mundo inteiro para ministrar, e como eu me dou bem com a liderança, eles me chamavam. Rosa, você não quer aqui assistir uma palestra? Lógico que eu iria voando. E uma vez teve um pastor da Holanda, e ele falou sobre depressão. Eu não vou dizer que o que ele disse encerra tudo, que é o final, não, mas só que mexeu comigo. Ele era pastor de uma igreja rica, na Holanda, uma igreja enorme, família toda servindo a Deus, e eles estavam todos na obra servindo a Deus. De repente ele ficou com depressão, uma depressão terrível, tenebrosa, e ele teve que largar tudo. E foi tratado durante um ano e pouco, para depois sair da depressão e voltar. Mas sabe o que ele disse? Era um grupo enorme de pastores. Ele disse, claro, é a experiência dele, ninguém sai daqui dizendo que a pastora Rosa disse que é assim e ponto final. Não, foi a experiência dele. Só que eu acho que tem um fundo de verdade. Ele disse, hoje eu resumo, a depressão frase dele, alguma coisa que ocupou o lugar de Deus. Alguma coisa que ocupou o lugar de Deus. Na nossa vida, nada pode ocupar o lugar dele. Amém? Nada pode aplaudir a ele. Nada pode ocupar o lugar dele. Nada. É claro que tem psicólogas aqui, é claro que alguns vão se tratar ou estão se tratando, é claro que tem a fonte, perdeu um parente, perdeu o emprego, eu sei que tem tudo isso. Mas ele resumiu dizendo que nada pode ocupar o lugar de Deus. E essa mulher que caminhava para o encontro com Jesus, embora tenha sido um pecador, embora tenha vivido no auge das coisas erradas, agora ela tinha Jesus no coração. Agora tudo que ela queria era adorá-lo. E ela chegou lá, na casa de Simão. Não tinha sido convidada, mas eu não preciso ser convidada para adoração, eu quero adorá-lo. Porque Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E nele todas as coisas devem convergir. Amém? Estou repetindo essa frase. Eu penso que ela não bateu na porta, não sei se ela bateu. Eu não sei se a porta estava aberta, ela entrou. Ela entrou num ambiente onde ela não era bem-vinda. Ela entrou num ambiente masculino, os homens estavam sendo convidados para jantar. Ela entrou num ambiente onde ela era rejeitada devido a ser mulher e a sua posição, a sua situação. Mas ela não ligou para isso. Ela enfrentou muitos olhares de desaprovação, de discriminação. Mas ela estava caminhando com um propósito. Eu vou com meu vaso de alabastro. Eu vou ao encontro dele. Eu quero encontrá-lo. Eu quero glorificar ele. E por isso ela caminhou. Eu não sei se era grande aquela sala ou pequena. E ouvi um cessar do barulho, do murmurinho. Só se sentia aquele cheiro da comida, do peixe assado, do pão. E ela caminhando. E aqueles homens todos ficaram mudos. Como ela teve a ousadia de entrar aqui? Quem ela pensa que ela é? Porque Simão não expulsa ela. Mas o choque foi tão grande, que eles ficaram paralisados. E ela caminhou em direção ao mestre. Simão então toma a palavra e diz, ele fica pensando, se esse fosse um profeta, mas já teria expulsado essa mulher daqui, ele não é nada, ele não é profeta. Simão já começou a julgá-lo. E ela caminha, e como eu disse, a igreja caminha em direção ao mestre para adorá-lo. Ele vai ela a passos lentos, mas firmes. Mas quando o olhar dela encontrou o olhar de Jesus, Jesus levanta a cabeça e olha para aquela mulher e esquece todos que estão ali. Ele não está nem aí para eles. Ele olha para aquela mulher e o olhar de Jesus é: vem minha filha, vem ao meu encontro. E ela caminha ao encontro de Jesus. Aleluia! Ela caminha porque era tudo o que ela queria. E ela esqueceu
daqueles homens, ela esqueceu daquela casa, ela esqueceu. E ela se chegou a Jesus. Ele é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. Ele é o Alfa e o Ômega, é o princípio e o fim. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é a rocha dos séculos. Ele é aquele que vai vir, há de vir com poder e grande glória. Ele virá. E não importam os males, não importam os poderes de trevas que tramam, não importa. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é o Rei da glória. E nós seremos edificadas, adorando e glorificando e caminhando junto com esse Rei. Amém? E aquela mulher chegou ali e não abriu a boca. Talvez não pudesse falar. Talvez fosse difícil para ela dar um discurso. Então ela abriu o vaso de alabastro, como nós ouvimos, e ela começa a derramar sobre Jesus. E ela começa a chorar. Chorar a sua vida inteira de pecados, chorar a sua vida inteira nas trevas. Ela não conhecia, mas agora ela está ali molhando os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugando com seus cabelos, e depois ela derrama perfume por trás de Jesus. E Jesus recebe essa adoração, e Jesus recebe a adoração da igreja. Amém? Nós cantamos aqui: a tua igreja te adora. E nesse exato momento, milhares e milhares e milhares de anjos estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E você vai voltar para o seu trabalho, e lá na cozinha, e lá no escritório, e lá na faculdade, onde for, e hostilizada pelo mundo, você vai dizer: eu vivo para o meu Senhor. Você vai adorá-lo noite e dia. Amém, querida? Amém. É claro que nós temos que trabalhar. É claro que a seara é grande, os obreiros são poucos. É claro que nós temos uma noite que se aproxima. Mas caminhando em direção a Ele, a glorificação tem que ser incessante. Amém? Amém. E aí, Jesus recebeu aquela adoração. E nós vimos quando Jesus fez até uma insinuação, comentou com Simão sobre o que Simão deveria ter feito, que era comum naquela época. Ele não fez, não lavou os pés de Jesus, não enxugou e não beijou o seu rosto, como era comum. Tudo que Simão negou, aquela mulher fez, porque ela estava ali para uma adoração extravagante, e isso foi feito. O relato da vida dela está aqui na Bíblia por causa disso, não por ela em si, mas porque tudo convergiu para Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. E aí nós fazemos um paralelo com Isaías, e aí você diz: mas o que tem aqui a ver com Isaías? Isaías 6. Eu preguei um dia na ceia da minha igreja, não faz muito tempo, sobre essa reunião lá em Isaías, e Deus me marcou muito, muito, porque não foi, nós lemos muito e nós enfatizamos muito a chamada, e é verdade, mas o que Deus me marcou, que ficou muito vivo, é que foi uma reunião de adoração. Uma reunião de adoração. Os anjos se reuniram, o Senhor estava lá no trono, e a Bíblia diz que eles não ousavam olhar para Ele. E na presença de Deus só cabe adoração. Na presença de Deus não cabe queixa, murmuração. É claro que tem momentos de oração que nós nos abrimos, mas aqui era um momento singular. E os anjos estavam lá. Serafins, que a Bíblia não menciona muitas vezes na sua palavra, porque são seres de fogo, seres celestiais, seres bem perto do grande Deus. E eles estavam lá. E era uma reunião só de adoração. Não tinha pedidos, não tinha ofertas, não tinha campos missionários. Púrrica, Mariana, Súria, só adoração. E o Senhor espera da igreja a adoração. Ele está atento, procurando os adoradores que o adorem em espírito e verdade. Amém? E lá, quando Isaías teve essa visão,
diz que a glória do Senhor encheu aquele lugar. E a glória do Senhor era real. E os anjos proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Vamos dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! Está assim, pode aplaudir. A terra está cheia da sua glória. E aí você vê as coisas ruins da terra, porque os teus olhos não estão abertos com essa visão. E a gente olha e vê as mulheres sendo assassinadas, você vê os jovens nos vícios, e a lição da escola dominical fala que nesses últimos anos mais de 300 mil jovens morreram viciados. Então nós olhamos para a miséria desse mundo. Mas os anjos disseram: toda a terra está cheia da sua glória. Como assim, meu Deus? O mundo está no caos. Como assim, terra cheia da sua glória? É que na presença do Senhor só cabe adoração. E olhando a terra do ponto de vista espiritual, Deus é o Senhor da glória, sim. Ele reina, sim. Ele é o Deus único, sim. Toda glória para Ele, amém? Mas é claro que estamos caminhando para o final. E a palavra tem que se cumprir, e por isso estamos vivendo um tempo difícil. Mas aqui nesse momento, era um momento de glorificar, dizer que Ele é santo. E lá na tua casa, e lá nos teus afazeres, e no teu dia a dia, você tem que achar mais tempo para adoração. Eu sei que nós fizemos vigília de oração, eu sei que nós fizemos campanha de oração, fizemos aquela de 40 dias, foi maravilhoso. Mas às vezes nós chegamos diante do Pai com queixas. Me desculpe, às vezes nós chegamos com queixa. Nós chegamos com lamentação. Os discípulos tinham saído daquela prisão e eles se reuniram em oração. E eles chegaram diante do Pai e disseram: Tu, soberano Senhor, Criador dos céus e da terra. Eles chegaram diante do Pai com adoração, com louvor. E eles fizeram aquela oração lá em Atos 4, que o lugar tremeu, porque o Senhor se agradou da oração. E nós, os salvos, permita-me dizer isso, nós reclamamos muito. Nós murmuramos muito. Nós nos queixamos muito. E daí não podemos ser edificados. Os nossos irmãos antepassados, os nossos irmãos da igreja primitiva, eles passaram por grandes batalhas, passaram por duras provas, mas eles chegavam diante do Pai adorando, glorificando, exaltando, bendizendo. E o Senhor então ia fazendo a sua obra, porque nós não somos blindados. Teve gente que disse: mas você não podia ficar com câncer. Mas por que não? O Pai quis isso. E se Ele curasse, Ele era Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Amém? Ele é Senhor. Nós somos apenas vasos de barro. Mas Ele tem que ser glorificado, exaltado. E o inferno tem que ouvir que a igreja caminha, marcha em vitória, glorificando o Senhor. Amém, aleluia! Glória a Deus, o inferno precisa ouvir isso. Portanto, minha amada, entra na tua casa de cabeça erguida, olhando para o Senhor com ações de graças. Amém? A adoração atrai a presença de Deus. O lugar daqui tremeu, o lugar tremeu, porque o povo estava adorando ao Senhor. E hoje muitas igrejas se reúnem e dizem: Senhor, faz tremer o lugar, faz tremer. Ele pode fazer tremer o lugar, mas tem que ver tremer para quê? Nós queremos glorificar Ele? Queremos só um movimento nosso? Ou realmente estamos impregnadas dessa visão? Senhor, eu quero te glorificar, eu quero te adorar. Mas é claro que nós servimos um Deus que cura. E assim como Ele me curou, Ele pode te curar. Pode sim. Eu creio no Deus que cura. E a palavra de Deus diz: e pelas suas pisaduras somos sarados. Amém? Sarados fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Mas somos salvos
para adorar. A adoração nos coloca como nós somos diante de Deus. A nossa identidade. A adoração nos coloca como nós somos. E a adoração aproxima Deus. E lá em casa, e lá no teu quartinho de oração, começa a adorar. Por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Grande, santo, justo, poderoso, fiel. E você vai ver se o lugar não vai tremer. Vai tremer sim. Talvez não as paredes, mas o teu coração vai tremer diante do Senhor. Amém, igreja? É isso que o Senhor está esperando de nós. E essa adoração